Prezados e estimados irmãos e irmãs, muito felizes aqui nós estamos reunidos no Tabernáculo Santo de Deus, o nosso onipotente Pai e Criador, para iniciarmos uma santa reunião de louvor, adoração e glorificação a este Santos poderoso, o qual o Senhor Jesus pôde formar nesta Santa Igreja Apostólica através da sua segunda vinda e formar o outro Consolador da sua promessa. A nossa querida Santa Avó Rosa nasceu predestinada para ser o Consolador da promessa de Jesus, a continuadora da palavra de Deus nesta terra e a porta-voz do reino dos céus. Também ele prometeu que após a promessa do Consolador sendo cumprida, ele enviaria o último pastor do rebanho de Deus. E o nosso querido irmão Aldo foi predestinado por Deus, o nosso Pai, para ser o sucessor do Santo Consolador, o continuador e o porta-voz do reino de Deus entre nós, para que trouxéssemos o alimento do reino dos céus, as ordens de Jesus e da Santa Avó Rosa, para que se cumpra em nosso meio realmente que o mundo creia que Jesus já voltou pela segunda vez em espírito e verdade. Já formou o Consolador que veio, viveu conosco por 16 anos em seu corpo físico na terra. E o Santo Pastor do rebanho dele, Jesus, já veio também, ficou conosco por 44 anos em seu corpo físico, nos fez ter a glória de pegar em tuas mãos, receber a tua bênção, beijar as tuas mãos, e também nos fez felizes, e hoje muito mais nos faz felizes, porque em espírito e verdade eles ambos na direção do Pai cumpre realmente a justiça divina e dirige este povo do alto céus. Está mais presente em nossas vidas, porque precisava Deus, o nosso Pai, mudar o projeto de salvação entre os homens na terra. Ele poderia ter ficado conosco até a vitória desta igreja, onde triunfantes subiriam todos salvos para a glória de Deus. Mas não foi possível. Deus, o Pai, teve que o levar para coroar, para ter mais poder, para ter realmente todo o poder que ele deu ao Consolador, a ele, irmão Aldo, nos céus e na terra. E nós somos um povo forte, porque ele nos deixou preparado para isto. Ele disse: eu quero todos aqui de volta, somos uma família só. A igreja está preparada para seguir em frente. Foi as últimas palavras do santo irmão Aldo. Ele profetizou a nós, e nós não entendemos o que ele estava dizendo. Mas Deus, o nosso Pai, nos deu uma resposta. Como nós temos aí o hino do coral, que sempre dizia: eu quero estar lá nos céus, na coroação do Santo Primaz. Todos que foram, contemplaram a chegada dele, a sentar-se ao trono de Jesus, ao lado do Consolador, de Maria Santíssima, e receber a coroa de glória como o santo profeta vencedor. Todos contemplaram o profeta Daniel, ao lado dele, o seu grande companheiro, na sua grande coroação. E nós aqui na terra estivemos ao lado dele também. Nós cantamos esta coroação, na esperança que o poder de Deus se manifestaria muito mais e muito maior na vida deste povo, no meio desta humanidade. E nós temos essa certeza, e é por isso que o Senhor e a Senhora está aqui presente. É porque crê nestes santos poderosos de Deus, o qual em nome deles eu faço a minha saudação a toda a igreja, desejando que a paz e a bênção do Senhor Jesus, a bênção do Consolador, do santo profeta irmão Aldo, em comunhão com todos os santos de Deus, desde os profetas aos discípulos de Jesus, anjos e santos de grande poder, como arcanjos e querubins, que são arcanjos do exército celestial. Que esta paz e esta bênção esteja na sua família, no seu viver, em tudo que vos pertence. Que os amados irmãos e irmãs sejam todos bem-vindos a esta santa reunião desta manhã de hoje.
Eu convido, pois, todos que estão assentados, aqueles que puderem, por gentileza, se colocar em pé. Antes de nós orar, queridos irmãos e irmãs, nós iremos cantar o hino de número 21, Milhares de Anjos Conosco Estão. Todos os irmãos e irmãs, de mãos erguidas aos céus, aberta, voltada ao seu corpo, cabeças curvadas, olhos fechados, em sinal de reverência ao nosso Deus, oremos. Glorioso e onipotente Pai Celestial, muito felizes e contentes, nós, teus filhos e tuas filhas, aqui estamos presentes em teu tabernáculo santo. Nós que somos a tua igreja, que o Senhor Jesus, nosso irmão, teu filho amado, prometeu, que formaria na terra um povo diferente de todos, uma igreja santa, pura, limpa de todo o pecado, das malindecências do mundo, da promiscuidade, da avareza, da soberba, do orgulho, da inveja, e que nenhum desses males poderia realmente contaminar o seu povo, porque é um povo preparado para o reino dos céus. E nos deste este tabernáculo santo para nos habitarmos, para prestar louvor, adoração e glorificação a Ti. E hoje, nos dias presentes, ao nosso Senhor Jesus, a Santa Rosa, o Espírito Consolador, e ao Santo Profeta Irmão Aldo, também como dignidade e honra, todos os teus santos profetas, todos os discípulos de Jesus, anjos e santos de grande poder. Também, como temos em nossas presenças a Virgem Maria Santíssima, também teus santos arcanjos do exército celestial, que são eles querubins e serafins, ordenado por ti para nos guardar, nos amparar, conceder uma reunião muito abençoada. E agora, querida Vó Rosa, Santo Irmão Aldo, recebe o louvor e adoração desses teus filhos do coral, dessas tuas filhas, do trabalho da tua serva regente, dos seus regentes auxiliares, dos músicos, das irmãs também que faz parte da música. Essas expressões de louvor e adoração será também pregado no nosso coração cantando, nos mostrando a doutrina, a disciplina do Divino Mestre Jesus, nos mostrando a paz e a felicidade que nós há de receber, se formos fiéis aos teus ensinamentos perfeitos em todos os dias e instantes de nossas vidas na terra, desde as crianças, as mocinhas, os mocinhos, as mais jovens também, e também as moças, e também todo o teu povo apostólico. Também, querida avó bendita, abençoe teus servos membros, as tuas servas que faz parte dos membros, nossos obreiros diaconisa que irão prestar um trabalho de honra à Senhora e o Santo Irmão Aldo nos trabalhos internos desta igreja. São meus auxiliares, assim como eu sou auxiliar da Senhora e do Santo Irmão Aldo para pregar esse santo evangelho, discípulo do profeta, querido Irmão Aldo. Abençoe não só os presentes, mas os ausentes, aqueles que não puderam estar por motivo justo. A Senhora sabe, a Senhora conhece por qual motivo eles não puderam estar. E por tudo, a nossa sincera gratidão por esta mensagem que nós iremos meditar hoje, que a direção mandou para nós, os filhos de Deus, falando a respeito da tua santa doutrina, da tua santa disciplina, que honra, moraliza e traz ao homem um pudor, que ele realmente possa cada dia se aproximar diante do reino dos céus. Por tudo, a nossa sincera gratidão, nosso louvor e a nossa eterna adoração ao reino celestial. Amém. Nós iremos cantar o hino de número 1 do nosso cenário, Igreja Forte.
Eternamente nascer.
meus irmãos e irmãs, é muito lindo, é muito maravilhoso os trabalhos existentes em nossa igreja. Uma mensagem como esta de Santa Comunhão fala no ministério da Virgem Maria, de Jesus, da Santa Avó Rosa e do Santo Irmão Aldo. E ela nos traz também, como o hino 114, aquele sentimento de espírito com Deus, de sabermos que diante deste altar santo está Jesus, o Mestre, está a Virgem Maria, ele na cabeceira da mesa, a Virgem Maria do outro lado, o lado nós não podemos dizer que não sabemos, a Santa Avó Rosa e o Santo Irmão Aldo junto com eles. É uma unidade espiritual com a tua igreja presente, para poder alimentar o nosso corpo e o nosso espírito das virtudes preciosíssimas que ele, Jesus, tem para conceder ao seu povo, para viver em obediência, em consagração aos seus ensinamentos perfeitos. A mensagem nos fala a respeito do primeiro amor. O primeiro amor é a apresentação de algo que aceitamos como sendo de grande valor para a nossa vida, como família, como a família, os filhos, os pais, o esposo, a esposa, o trabalho e as boas coisas que fazemos em nossa vida. Na verdade, o que define o primeiro amor é o quanto ele é grande e importante. Entretanto, na vida espiritual, o primeiro amor consiste no dia em que aceitamos de todo o coração e com grande alegria o chamado divino do nosso Deus, o Pai, através de Jesus, nosso Senhor, da Santa Avó Rosa, que é o Espírito Consolador da sua santa promessa, e do Santo Pastor de nossas almas, nosso Santo Irmão Aldo, para seguirmos este santo caminho, que é a Igreja Apostólica na terra, sua doutrina e disciplina, que são o rico tesouro da parábola de Jesus, descrita no Evangelho de São Mateus, quando disse: o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido no campo, em que um homem achou e escondeu, e pelo gozo dele, vai e vende tudo quanto tem e compra aquele campo. Com esta parábola, Jesus quer ensinar a preciosidade e o valor do reino de Deus e que tudo se deve fazer para alcançá-los. E apreciando o seu grande valor e deixando qualquer outro bem deste mundo para garantir a posse desse tesouro. Esse exemplo de nosso Senhor Jesus refere-se ao fato de a pessoa aceitar de todo o seu coração a mensagem de nossa igreja. Quanto, então, passa a crer com todo o amor em Jesus, na Santa Avó Rosa, no Santo Irmão Aldo e em Maria Santíssima, e aceita a nossa doutrina e disciplina, participando das reuniões e ouvindo com amor e fé as mensagens e o programa Hora Milagrosa, ou ainda participando do ministério de obreiros, coristas ou músicos, com alegria em seu coração, sendo assíduo às reuniões. Entretanto, esse amor deve acompanhá-los até o fim de sua vida aqui na terra, sendo firmes na fé, assim como foi a Santa Avó Rosa, que reservou um profundo amor pela igreja, conservou um profundo amor pela igreja, por seu ministério, por Jesus, por Maria Santíssima e por todos nós. Ela nunca mediu sacrifício para servir o nosso divino mestre e por nossa igreja apostólica deu a sua própria vida. Assim foi também o Santo Irmão Aldo, que durante 44 anos nunca abandonou o seu povo, dedicou profundo amor por todos nós, apesar de sofrer muita humilhação, traição, injustiça e ingratidão, mas nunca perdeu o primeiro amor. De quando foi chamado por nossa Santa Avó Rosa, pois era o chamado de Deus, o Pai, e de seu amado Filho Jesus. Irmãos e irmãs apostólicos, já pensaram o que seria de nossa igreja e da vida de cada um de nós, apostólicos, se a Santa Avó Rosa e o Santo Irmão Aldo deixassem o primeiro amor? Estaríamos perdidos neste mundo e os planos de Deus e de Jesus teriam falhado. Mas bendita a hora em que esses santos aceitaram, com todo o amor e bondade, o chamado de Jesus, nosso Senhor, e foram fiéis até o fim.
Hoje são santos poderosos com a missão importante de tomar conta desta igreja apostólica, guardar e amparar o povo de Deus até a grande e última vitória, consumando a obra iniciada por Jesus nesta terra, com todo o poder, virtude e glória. Mesmo com esses exemplos maravilhosos que nos deram Jesus, a Santa Avó Rosa, Maria Santíssima e o nosso Santo Irmão Aldo, além de uma doutrina e disciplina tão perfeitas e que têm o poder de transformar vidas e levar almas para os céus, alguns apostólicos perderam o primeiro amor, perderam a fé, a santidade e se entregaram novamente ao pecado, perdendo a oportunidade de serem felizes e abençoados. Ainda casos de pessoas que ainda estão na igreja, mas perderam o primeiro amor, faltam as reuniões e não cumprem verdadeiramente o seu ministério, seja como obreiro, pastor, regente, músico ou corista. Em nome da Santa Avó Rosa e do Santo Irmão Aldo, como direção da Igreja Apostólica, lhes aconselhamos a meditarem nas palavras do Senhor Jesus, escritas no livro de Apocalipse, por São João, em seus importantes avisos aos que estão sendo leais e fiéis ao voto que fizeram no dia do seu batismo. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caístes. Arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. E se não, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Essas palavras de Jesus, venho a ti e moverei do teu lugar o teu candeeiro, significam que ele moverá de sua alma toda a virtude e a unção do Espírito Santo de Deus, caso a pessoa que abandonou o primeiro amor não se arrependa. Por isso, estimados irmãos e irmãs, se arrependam e voltem ao primeiro amor. Lembre-se das palavras do Senhor Jesus, pois perdendo toda a unção do Espírito Santo, perderão toda a proteção celestial, e isso é muito perigoso. Podemos constatar muitas vezes que irmãos que eram tão fervorosos em suas orações dedicadas à igreja, obreiros que não perdiam escala de serviço, pastores que não faltavam às escalas de pregação, sem motivo justificável, deixaram de ser consagrados e santificados, e alguns até guardam sentimentos ocultos no coração, esfriaram na fé e a prática de boas obras, e já não são tão leais e sinceros para com Jesus, a Santa Avó Rosa e o Santo Irmão Aldo. Prezados irmãos e irmãs, se arrependam, dobrem seus joelhos e peçam perdão a Deus, porque também deixaram de cumprir o seu voto de batismo. Voltem a servir com aquele entusiasmo e fulgor em sua alma e coopere com a obra de nosso Deus, participando ativamente de nossa Igreja Apostólica, inclusive obedecendo a disciplina que nos foi dada pelo Mestre Jesus. Esse conselho vos é dado de coração a nós, a direção da Igreja, porque cremos que a Santa Avó Rosa e o Santo Irmão Aldo esperam daqueles que erram um arrependimento sincero e sua volta ao primeiro amor. Nós temos um hino sobre o primeiro amor, que dizem assim: não podemos deixar o mundo nos levar a perder o amor, e é preciso voltar ao primeiro amor e em Deus confiar. É preciso ouvir igualmente ao primeiro dia em que esta palavra nesta igreja viesse aceitar. Volte ao primeiro amor, vivendo em santidade, amor e sinceridade, e consagrando para o dia em que Jesus com a Santa Avó Rosa vier nos buscar. Estimados irmãos e irmãs, examine o seu coração e a sua vida espiritual. Façam um exame de consciência e, se não estiverem como Jesus, a Santa Avó Rosa, Maria Santíssima e o Santo Irmão Aldo querem, se arrependam e se entreguem de coração a esses santos, para que não percam a sua coroa de glória e não venham sofrer as consequências do poder maligno que domina este mundo pecador. Prezados e estimados irmãos e irmãs, aí nós vimos esta linda mensagem sobre o primeiro amor. Prezados irmãos e irmãs, Deus, nosso Pai, vendo, porém, o homem corrompido no pecado, já não
cria mais no seu Criador, já não tinha mais amor por Deus, e sendo corrompido entediadamente no pecado, afastando de Deus, precisou que ele enviasse o teu Filho amado Jesus a esta terra, para que, em nome dele, Deus, Jesus pudesse realmente consolar os corações e dar uma oportunidade de salvação, para que o homem, porém corrompido no pecado, pudesse lembrar-te de Deus, lembrar do teu primeiro amor. O que é o primeiro amor? É fazer tudo aquilo conforme a vontade de Deus. Nosso povo apostólico, através da vinda da Santa Voz Rosa, o Consolador, ele, Jesus, pôde transformar o homem, dar realmente uma oportunidade de se reconciliar com Deus, nosso Criador. Quando ele prometeu o Consolador, ele disse que o mundo não ia crer e o mundo não poderia receber, porque eles não conheciam, mas o teu povo já conheciam, criam, porque o Consolador já habitaria com eles, e ele estaria com eles até o fim da obra de Deus nesta terra. Mas ele prometeu que o Consolador, quando viesse, ele convenceria o mundo do pecado, da justiça e do juízo. E ele, Jesus, vendo o coração do homem mal entendido, um homem soberbo, ele fez questão de refrisar por que seria daquela forma. Então ele, Jesus, disse: do pecado, porque os homens não creem mais em mim; da justiça, porque eu irei ao Pai, e quando eu for, ninguém me verás mais; e do juízo, porque o príncipe deste mundo está julgado. Então ele disse: ó homem pecador, se não houver um sincero arrependimento de espírito, então este homem já é condenado no juízo de Deus. Se morrer no pecado, se morrer realmente na maledicência do mundo. Mas quando este homem se arrepende, entrega a Deus, a Jesus e ao Consolador, seus pecados, porém, são esquecidos por Deus, são apagados, e ele terá uma nova vida. Porque até então o próprio Jesus nos mostrou dizendo: eu sou a ressurreição e a vida, e aquele que esteja morto, se crê em mim, por causa da minha palavra, ele terá a vida. E a vida que eu lhes dou é a vida eterna, com meu Pai. Mas Jesus não falou do homem que estava morto lá dentro de uma urna mortuária, já na despedida última dos seus familiares, e ele iria partir para a eternidade, não voltaria mais. Jesus falava do homem morto no pecado, o homem morto nas maledicências do mundo, nas incumbências ruins, que muito tem afastado o homem da graça de Deus, da graça do Consolador e do santo profeta irmão Aldo. Então este homem lá no pecado, corrompido, se arrependendo e entregando a Jesus, Jesus daria a ele uma vida nova, e ele receberia o batismo do Espírito Santo do Pai. Esse batismo do Espírito Santo do Pai, no ato da conversão da pessoa, que passa a obedecer os ensinamentos dele, Jesus, da Santa Voz Rosa, o Consolador, e do Santo Irmão Aldo, ele já recebe o dom da vida, ele já recebe a vida espiritual. E para confirmar esta fé preciosa, ele vai ao batismo das águas, e lá ele promete morrer para o mundo e viver somente para Jesus, para o Consolador, para o Santo Irmão Aldo, e viver a doutrina e a disciplina que esta igreja tem vos ensinado, que é vida, além de ser a vida do corpo, é a vida eterna do Espírito. Mas Jesus continuou dizendo: e o Consolador, quando vier, ele não falará de si mesmo, mas ele falará tudo o que tem ouvido de mim e aprendido com meu Pai que estás nos céus, e ele fará nova todas as coisas. E quando Jesus falou que ele faria nova todas as coisas, o que Jesus disse? O homem, porém, morto no pecado, afastado de Deus, ao aceitar este Consolador, esta doutrina que Jesus aqui implantou através da Santa Voz Rosa e do Santo Irmão Aldo, este homem teria a vida. Dali em diante, toda a sua vida mudaria. Era um homem mentiroso, ele não vai mentir mais. Era um homem mal pagador,
ele não vai ser mais mal pagador. Era um homem, por exemplo, uma pessoa fofoqueiro, uma pessoa que queria ganhar sempre regalia nos negócios, nas costas dos outros, então ele já não vai mais proceder assim. Não vai, porque, irmãos, o maior pecado existente na vida da humanidade na terra não é a pessoa não esquecer do passado de outrora dos outros. Quando a Santa Vó Rosa, irmão Aldo, perdoa alguém, é perdoado por Deus, por Jesus, por Maria Santíssima. Do vossos pecados Deus não lembra mais. Foi uma vida de passado, hoje você tem uma vida de apostólico. E não pode mais cometer mais os erros. Não podemos mais sentar nas rodas dos escarnecedores, dos fofoqueiros, dos faladores da vida alheia. Porque isso não se condizem na doutrina apostólica. Jesus aboliu tudo com teu sangue precioso vertido naquela cruz. Deu a oportunidade de salvação a todos, entendimento e sabedoria e inspiração divina dos céus, para aqueles que buscam fazer a sua vontade. Para aqueles que buscam ser obediente e ser consagrado aos ensinamentos desta igreja. Eles ajudam a pessoa a discernir o que é bom para a sua vida e o que lhes faz mal. Então a pessoa vai somente acatar as boas coisas que vai trazer felicidade e vida ampla, paz no seu viver, em todos os dias nesta terra. Por isso é que ele, Jesus, continuou dizendo, e este Consolador, quando vier, ele fará participante nos grandes mistérios do reino dos céus, os fiéis, os consagrados, os santificados. Pastor, e se eu não sou fiel? E se eu ainda uso a minha saia curta? Ainda tenho a soberba das pinturas, os cabelos extravagantes, os calçados em excesso de altura? Quer dizer que eu não tenho participante nos mistérios de Jesus, do Consolador? Quer dizer que eles não me abençoem? Às vezes ainda abençoa, porque tem a esperança que o seu coração vai ser tocado pela mensagem desta igreja. Mesmo sendo nascido, criado nesta igreja, por não atender aos ensinos do irmão Aldo e da Santa Vó Rosa, a esperança de Jesus em salvar uma alma é até no momento da morte do seu corpo. Só que ele, Jesus também, ele tem a sensibilidade e o poder de retirar toda a graça do Consolador e do Santo Irmão Aldo da vida de uma pessoa que nasceu e se criou nesta igreja e quer viver a vida inteira como os vossos desejos. Praticar tudo o que o mundo oferece, mas também não quer deixar a igreja. Não quer deixar o seu ministério do coro, não quer deixar o seu ministério da música, não quer deixar o ministério da regência, não quer deixar o seu ministério de diaconisa, de obreiro, não quer deixar de ser um membro dessa igreja. Porque, querendo ou não, prezados irmãos, o Santo Irmão Aldo deixou claro, ainda vivendo na igreja, eu e a Santa Vó Rosa temos a esperança de salvá-lo. Melhor do que muitos que deixam. Porque quando deixa desta igreja, perde totalmente a graça do Senhor Jesus, a bênção do Consolador e a proteção dele, irmão Aldo. Às vezes você pensa, mãe, você pai, pastora, mas o meu filho não é da igreja, ele gosta da igreja, ele ama a igreja, ele só não vem. O Santo Irmão Aldo deixou bem claro que aquele que tem o primeiro amor pela obra de Deus, ele não joga fora aquilo que Jesus entregou em suas mãos. Então o irmão Aldo disse, se gostasse realmente, se me amasse e amasse a Santa Vó Rosa, e gostasse da igreja, estava na igreja, não tinha saído, não estava lá no mundo praticando o pecado, as bebedeiras, o vício de fumar, muitos até mesmo tatuando o corpo, outros até mesmo usando produtos entorpecentes, sabendo, prezados irmãos, que a nossa vida é um sopro, e não sabemos o momento que nós iremos morrer. Não sabemos. Não sabemos o momento que nós iríamos morrer. Então é por isso que esta igreja nos ensina. Ela nos prepara nesta terra como santos de Deus. Porque foi isso que Jesus prometeu. Pai, quando eu vier pela segunda vinda à terra, formarei um santo semelhante a mim, que receberá do Senhor todo o poder e autoridades no céu e na terra, o qual eu chamarei de outro Consolador. E foi mais de 2000 anos para Jesus cumprir esta promessa.
O livro estava fechado, os 7 selos lacrados. Os anjos olhavam aquele 7 selos e choravam, porque não tinha uma pessoa realmente à altura do poder de Jesus e a responsabilidade de abrir aquele livro, para poder novamente voltar a reinar o poder, os ensinamentos de Deus na vida de uma igreja santa e pura. Mas a Santa Avó Rosa recebeu esse dom precioso. 10 de junho do ano de 1894, nasceu predestinada para ser o outro Consolador. Viveu 16 anos nesta terra, pôde Jesus cumprir a sua missão gloriosa. Ele vinha, tirava do corpo da Santa Avó Rosa o seu espírito, levava, colocava ao trono de Deus, juntamente com Maria Santíssima, e ele voltava, e ali ele se apossava do corpo da Santa Avó Rosa, e ele falaria ao bispo e à missionária tudo o que ela tinha que fazer, o que ela tinha que ensinar, as medidas que ela tinha que tomar. E o bispo notava, e a missionária, e quando a Santa Avó Rosa, Jesus trazia o seu espírito novamente ao corpo, aí ele e a missionária mostravam a Santa Avó Rosa, o Senhor Jesus pediu para a senhora fazer isto, e a Santa Avó Rosa nunca duvidou. Ela fazia com amor, com sinceridade e com dedicação, porque sabia que Jesus queria o melhor para o povo nesta terra, para a sua igreja, porque ela estava diante do trono de Deus, contemplava a maior preciosidade, o Criador dos céus, da terra, de todo o universo, e de todas as coisas boas existentes na terra. Então ela, Santa Avó Rosa, fez com amor, e ela não perdeu este verdadeiro amor pela igreja. Ela foi caluniada, Santa Avó Rosa foi chicoteada, ameaçada de morte. Quantas vezes tentaram raptar a Santa Avó Rosa para poder impedir que Jesus nesta igreja formasse um povo santo, mas ela, Santa Avó Rosa, não deu por vencida as lutas e as tentações do inimigo de nossas almas. Por a Santa Avó Rosa ser tão justa, parar as irmãs na porta, desmanchar a barra das roupas, emendar as barras das roupas, aquela que não aceitava voltava para trás. E ela cobrar da igreja a sinceridade, o amor sincero com Jesus, a obediência. Muitos revoltavam contra ela, fofocavam com o nome da Santa Avó Rosa dentro da igreja, inventavam panelinha para tentar derrubar a Santa Avó Rosa. Falava que ela era autoritária, que ela queria ser a dona da igreja, que ela queria impor as suas próprias ordens. E a Santa Avó Rosa foi falar com Jesus nos céus. Daí ela já falava com Jesus. Aí Jesus já revelava pessoalmente a Santa Avó Rosa, espiritualmente a ela, o que poderia fazer na igreja. No início, ele revelava o bispo e a missionária, através do corpo da Santa Avó Rosa. Mas aí, quando ela começou a adquirir um grau de santidade e já estava realmente sendo preparada para ser o Consolador, Jesus aparecia para a Santa Avó Rosa em seu corpo físico, e ela espiritualmente, ela via ele, ela falava com Jesus. Ele mostrava a Santa Avó Rosa o que deveria ser feito pela igreja. Aí a Santa Avó Rosa falou com ele: Senhor Jesus, quero pedir uma coisa. Quero que o Senhor me ajude a ser mais humilde, ser mais bondosa, com um coração mais amoroso. Que o Senhor possa tirar esta autoridade da minha voz, porque a Santa Avó Rosa, por ser pequena e ter um corpo forte, a Santa Avó Rosa tinha uma voz estrondosa. E ela falava com autoridade, não tinha homem que invertia na Santa Avó Rosa. Então, ela pediu Jesus para mudar como ela era. E o que Jesus disse para ela, irmãos e irmãs? Minha serva, se tu és assim, porque meu pai quer assim. E eu quero que você seja assim. Porque se você perder a autoridade diante desta igreja, ela tomará outro rumo. Porque até então Jesus falou para Santa Avó Rosa no início da igreja: minha serva, se esse teu povo não for fiel aos meus ensinamentos, a minha doutrina e a disciplina imposta nesta igreja pelo meu pai, eu não irei manifestar o meu poder no meio da tua igreja. E a Santa Avó Rosa, com muito amor, com muita sinceridade, garantiu a Jesus que ela faria tudo e este povo obedeceria. Então ele nos deu, através da sua coroação, nosso santo irmão Aldo, que foi preparado ainda no corpo físico, sendo funcionário dela, Santa Avó Rosa. Até então, certa vez, ele, irmão Aldo, foi à casa da Santa Avó Rosa dizer a ela que não trabalharia mais para a igreja, devido a ele ver essas condições de fraqueza espirituais, de pessoas que queriam prejudicar a sua tia, pessoas que só queriam o mal da sua tia, porque ela só fazia o bem
a sociedade e as pessoas da igreja. Então ele foi lá, por via desobediência, foi lá entregar para ela o trabalho. Mas Jesus, vendo ali realmente a intenção do santo irmão Aldo, Jesus avisou a Santa Vó Rosa. E ela esperou ele no batente da porta. A porta da casa da Santa Vó Rosa, da entrada era um batente meio alto, então ele chegou tão próximo, e ela em pé no batente da porta, ela disse a ele: Aldo, promete que será fiel a mim, a Jesus e a Maria Santíssima, e me ajudará na minha igreja. Naquele momento, de cabeça baixa, o santo irmão Aldo respondeu: sim, eu prometo, tia. Ali começou o preparo espiritual dele já no trabalho da igreja. E a Santa Vó Rosa começou a mostrar ele muitos trabalhos, testar ele em viagens. E ele sempre foi pontual, porque ele realmente tinha o primeiro amor. E este primeiro amor que a Santa Vó Rosa teve até ser coroada no trono de Deus, como Espírito Consolador recebeu de Jesus, todo o poder e autoridade no céu e na terra. Este primeiro amor dela reina por nós, o teu povo na terra. O santo irmão Aldo também recebeu. Tem este primeiro amor, nos ajuda a vencer as lutas, as dificuldades desta vida, nos aconselha, nos mostra o caminho do bem, nos mostra o perigo que nos rodeia, porque o amado apóstolo São Pedro disse: orai e vigiai dia e noite para não cair em tentação, porque o inimigo de vossas almas, o vosso adversário, anda de redor de vós, bravando como um leão, buscando quem possa tragar. O amado apóstolo São Paulo escreveu em carta a Coríntios, dizendo: ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo de Deus? Ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo de Deus, que habita em vós, proveniente da sua graça? Porque não sou de vós mesmo, porque foste comprado com bom preço, e glorificai, pois, a Deus na vida do corpo. Então nós devemos, irmãos, glorificar a Deus na vida deste corpo, porque após este corpo encerrar sua missão na terra, nós iremos diretamente ao céu, se formos consagrados e santificados. O descanso não ficou para o povo apostólico, o descanso ficou para as pessoas que vivem no mundo, porém não sendo muito más, mas tendo um coração humilde e bondoso. Quando morre, Deus dá o direito para lá esse espírito ser preparado pelos santos profetas, pelos discípulos de Jesus e santos ordenados por Deus, que hoje estão aprendendo esta mesma mensagem que nós estamos aprendendo aqui. Eles estão também aprendendo lá no descanso. Então, prezados irmãos e irmãs, por isso é que Jesus disse: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçosa é o caminho que conduz à perdição, e muitos por eles andam, e muitos por ela entram, e porque estreita é a porta e apertado é o caminho que leva à vida, e poucos há de encontrarem. Nós encontremos essa porta, devemos realmente ter o primeiro amor para tudo que nós alcançamos. O primeiro amor, quando nós aqui entramos, eu nasci neste berço santo, fui consagrado aos meus 5 anos de idade, porque a minha mãe primeiro veio ser ouvinte do programa Hora Milagrosa. Meu pai, após alguns anos, se converteu também a esta fé apostólica e nos consagrou todos na igreja ainda. Mas, prezados irmãos e irmãs, devemos lembrar que nós devemos livrar da intuição maléfica do inimigo de nossas almas, porque muitas vezes ele luta contra o verdadeiro Filho de Deus. Ele não luta contra aquele que já está lá no pecado, que está lá no mundo corrompido, não. Ele vai lutar contra aquele apostólico fiel, dedicado ao reino dos céus, que tem a sua missão para ir à igreja. Às vezes, no momento dele vir à igreja, ele coloca um precipício. Alguém que tem tantos anos que não vem na tua casa, poderia ter vindo durante a semana, chega na hora de ir para a igreja. E o que o apostólico tem que fazer? Olha, meu amigo, minha amiga, você chegou de viagem, é da família, eu quero dizer ao Senhor que eu já estava de saída para a minha igreja. Se você quiser ir comigo, será convidado de honra. Se não quiser, aí está a casa, aí está as coisas, está a comida, fique à vontade. A casa é sua.
e você vem cumprir a sua missão. Este é o primeiro amor. Ah, eu não vou não, porque fulano chegou, há quantos anos não se vê? Há quantos anos não se vê? Então, prezados irmãos, temos que ter cuidado. Porque quando você deixa de vir à sua reunião, cumprir o seu ministério de obreiro, de diaconisa, o seu ministério do coral, de regente, de músico, por causa de coisas supérfluas desta terra, você está perdendo o primeiro amor ao reino de Deus. Que bom! Você veio, assistiu à reunião, feliz, contente. E que tal depois da reunião nós assar uma carne, comer um churrasco, tomar um refrigerante, tomar um suco e comemorar a sua vinda novamente à minha casa? Isso é bom. E a Santa Avó Rosa se enche de alegria. Santos e anjos dos céus estão ali presentes. O apostólico também não pode aceitar as coisas supérfluas do mundo na sua casa. E não pode aceitar que porque a pessoa não é da sua igreja, que ele leva um garrafão de cerveja, uma caixa de bebida alcoólica, um vinho. Porque quando você abre as suas portas para receber tais coisas que não condizem à fé apostólica, você abriu as portas para o inimigo entrar com legiões de espírito mau e trazer sérias consequências para a vida da pessoa. Então, prezados irmãos, aquele que tem o primeiro amor, como diz aqui a mensagem, ele obedece tudo que esta igreja ensina. Ele faz tudo por amor ao reino dos céus. Tudo por dedicação. Sabe por quê, irmãos? Olha lá o que disse lá no livro de 1 Coríntios. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas nem uma delas eu deixarei me dominar, me contaminar. Não deixarei. Pode ser quem for. Pode ser meu único filho ou minha única filha. Me pede uma coisa que não condiz à doutrina apostólica, vai ficar com o coração magoado por resto da vida. Mas eu não vou fazer esse desejo. Porque quando nós apoiamos algo errado na família, que seja o pecado, nós somos atuantes com eles. Quer dizer, nós somos realmente competitivos com ele. Na lei da terra, quando uma pessoa comete um ato ilícito diante da justiça, e ele tem alguém que é cúmplice dele, também vai preso. Também vai pagar por aquilo que foi errado. E muitas das vezes o cúmplice paga a maior pena do que o que cometeu. E na justiça de Deus não é diferente. Olha, minha filha, você me perdoa. Não é esse desejo que eu vou fazer para você. Sabe por quê, irmãos? Olha só o que diz Tiago 4,17. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resistir o tentador e ele fugirá de vós. Quando a pessoa tem o primeiro amor na sua alma, ele não se envolve com as modas do mundo. Não se envolve. A atraência das mulheres nesta terra é as novelas. Porque tudo que não presta o inimigo inventa e lança na moda. Aí vem um vestido cheio de labirinto, o vestido só tem bico atrás, na frente é cortado, vem até o joelho. E aí, nossa, que coisa mais linda. Aí o inimigo atrai o coração. Irmãos, ele não tem desejo de colocar no seu coração a semente do pecado e nem da maldade. Mas ele tem o poder de colocar aquilo que você deseja. Aí a irmã fala, nossa, que vestido lindo, eu vou fazer um desse para ir na festa de Natal. Aí o inimigo, pá, planta a sementinha no coração dela, desejou. Ele não tem poder de tocar ao nosso sentimento, ao nosso pensamento. Mas quando você pensa algo que não condiz à doutrina de Jesus e deseja, ele pá, coloca no seu pensamento. E aí a pessoa já perde a graça de Deus. Aí vai lá cantar no Natal de Jesus, vai tocar, vai fazer o solo, mas somente a matéria do corpo participa, porque o espírito está distanciado por causa do pecado das avarezas deste mundo. E Jesus não recebe o louvor e adoração de tal pessoa, nem a Santa Voz, nem irmão Aldo, porque na doutrina diz que a oração e o canto do orgulhoso, do invejoso, do pecador não é recebido no trono de Deus, não passa do teto da igreja. Então, prezados irmãos, ainda dizem, lá em João, respondeu-se Jesus, em verdade,
que eu vos digo que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Nós somos servos do Consolador, porque nós praticamos as boas obras, somos realmente apostólicos fiéis, sinceros, então nós somos servos de Jesus, somos servos do reino dos céus. Mas todo aquele que comete pecado são servos do inimigo de nossas almas, são servos do mundo, do poder tentador. Mas lá na frente ainda disse Jesus, e o nosso amado apóstolo São Mateus falou, e Jesus falou aos seus discípulos, vigiai e orai para não cair em tentação. Na verdade o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Os irmãos já viram aquela pessoa insistente? A nossa igreja insiste alguém a aceitar Jesus? A nossa igreja insiste alguém a aceitar a Santa Vó Rosa e o irmão Aldo? Não, nossos visitantes vêm. Nós agradecemos eles, perguntamos se gostou e convidamos para voltar outra vez. Convidamos. Mas aí tem aquela pessoa insistente. É assim que o inimigo é com estas pessoas para pecar. Vai lá, fulana. Vai lá, compra essa saia, compra esse tamanco, ele é bonito. Você vai contrariar o teu Deus. Você vai contrariar a Santa Vó Rosa, o Consolador, vai contrariar a Jesus. Você vai desonrar o sangue que ele derramou na cruz para te salvar. E aí fica insistindo com a criatura. E se a pessoa não sujeitar a Deus em oração, não tiver o primeiro amor, ele se corrompe no pecado. Por isso é que Mateus, lá 19, fala, perguntaram a Jesus o que era preciso fazer para alcançar a vida eterna. Ele respondeu, se queres, porém, ganhar a vida eterna, guarda os mandamentos do Pai. Então Jesus ensinou alguns dos 10 mandamentos, o suficiente para deixar claro o que ele se referia àqueles homens. Não matarás, não cometerás adultérios, não furtarás e não direis falso testemunho. Honra teu pai e tua mãe e amarás o teu próximo como a si mesmo. Os irmãos entenderam o que é os ensinamentos de Jesus? É bíblico, filho, filha, honrai teu pai e tua mãe, para que os teus dias sejam acrescentados de paz e felicidade e muita saúde nesta terra. Então, por isso que devemos amar o nosso pai, a nossa mãe, amar a Jesus, a Maria Santíssima, a Santa Vó Rosa e o Santo Irmão Aldo. Finalizando a mensagem, lá em João 8, 31 e 32, Jesus disse àqueles homens judeus que criam nele, se vos permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos e conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. É o que o Santo Irmão Aldo nos faz hoje através da direção da igreja. Em nome da Santa Vó Rosa, nos mostrando a verdade para salvar nossa alma. Cada dia relembrando os ensinamentos desta igreja, relembrando o seu primeiro amor, a obra de Deus. Então a direção fala, se alguém perdeu o primeiro amor, não vem mais à igreja, os obreiros, diaconisa não servem mais no seu ministério, os membros não vêm mais à igreja nas reuniões, os coristas, músicos, regentes, perderam o primeiro amor do seu ministério, lembra-te, salve-te enquanto é tempo. Arrependa-te, volta ao primeiro amor. Nós temos visto também uma fraqueza muito grande no ministério de pregação. Muitos já não têm mais o primeiro amor. Vai nas congregações, realiza a reunião como quer, não faz escala dos obreiros, os obreiros é que faz por si. E a direção da igreja disse bem claro, se o obreiro fizer a escala, rasgue, jogue no lixo e faça a escala, porque o autorizado é o Senhor, credenciado pela Santa Vó Rosa e pelo irmão Aldo. Então nós devemos cumprir o nosso ministério de glória, de esplendor. Já imaginou os irmãos cantarem 30 anos nesta terra, o dia que a vó levar aos céus, perderam o direito de cantar no coral do rei Davi, porque não teve o primeiro amor, não teve a paciência, a humildade para servir, não teve realmente o respeito com seu regente, com seu colega de ministério. O regente não teve amor com seus músicos, com seus coristas, porque a paz e a união promove o amor. E todos unidos se faz na presença de Deus. E
todos que vêm, como diz a nossa direção, o irmão Aldo sempre falou, uma congregação bem frequentada, ela é vista diante da sociedade. Eu vou naquela igreja, ela é lotada de fiéis, são pessoas que realmente cantam lindas melodias, ali eu sinto uma paz espiritual. Então devemos ser assim, irmãos e irmãs. Vamos lembrar todos os ensinamentos do irmão Aldo. Ele disse, amigo aqui sou eu sou amigo de vocês. Santo irmão Aldo falou, somos uma família só, a igreja está preparada. Ele se tornou o nosso grande companheiro, o nosso fiel amigo. Ele não nos deixou nada a desejar, mas Ele nos deixou preparado espiritualmente falando, para podermos seguirmos em frente, e quando este corpo morrer, cair por terra, o nosso espírito esteja à altura da santidade, para chegar aos céus. Sede santo, mais santo e santíssimo, como o vosso Pai que estais no céu, disse Jesus. Por isso aquele irmão Aldo nunca nos abandonou. Diga à minha igreja que eu estarei com eles até o fim. Mandou falar para o pastor que foi visitar ele no último dia naquela UTI antes de deixar o corpo. Diga ao meu povo que eu estarei com eles até o fim. E Ele está conosco, irmãos. É o nosso companheiro, é o nosso fiel amigo, é o nosso protetor, é o anjo da guarda que está conosco, é o anjo de Deus que está entre nós. Ele só quer o nosso bem. Ele foi à vida do sacrifício, caluniado ao tribunal de justiça como réu, mas Deus deu a resposta à humanidade na terra e os contra ele, porque só fez o bem. Levou o nosso irmão Aldo aos céus. Então Deus mudou o projeto de salvação e nos deixou por alguns anos ou tempos aqui, para ajudar a arrebanhar um povo para Deus. Mas para arrebanhar este povo, precisamos manter o nosso primeiro amor, precisamos manter a nossa fidelidade na doutrina e na disciplina desta igreja. Precisamos ser fiel em tudo, para que Ele esteja ao nosso lado, ao lado do seu filho, da sua filha. Mesmo que não seja mais apostólico, mas a esperança deles um dia, pela oração do pai, pela oração desta mãe, que muitas vezes sofre, caleja os joelhos nas orações, e pede para Ele, que deu um momento de oportunidade de salvação àquele filho. E quantas vezes ainda na vida do corpo, o Santo Irmão Aldo mandava dizer, pode fazer ofício, a Santa Avó Rosa salvou. Porque Ele, irmão Aldo, é misericórdia, irmãos. Mas nós também temos que entender que o tempo da misericórdia de Deus está indo. Vai chegar um momento que o juízo de Deus vai se aproximar sobre nós. Ele não pode mais ajudar os infiéis. Ele não pode mais ajudar os desobedientes. Por isso é que a direção da igreja relembra que precisamos ser fiel, voltar à prática das boas obras, à prática do primeiro amor, para que ele, irmão Aldo, através da Santa Avó Rosa, no tempo presente, que é o tempo da regeneração, o tempo do fim, possa manifestar sobre nós a inspiração de Deus e a naturalidade espiritual, que essa igreja vai chegar um momento que todos vão ser fiéis. Não vai haver mais desobediente, não vai haver mais encrenqueiros, não vai haver mais fofoqueiros, difamadores. Todos vão trabalhar por um só objetivo: integridade de santidade e consagração deste povo. Aí sim, nós podemos preparar que o tempo de Deus está tão próximo. Quando Jesus vier sobre as nuvens nos buscar, haverá alegria, contentamento e regozijo sobre aqueles que ganharam a salvação. Mas também haverá choro, ranger de dentes e lamentações entre aqueles que perderam a salvação, mas tiveram a oportunidade. Só não souberam apreciar a oportunidade, não se souberam esmorecer o coração, se arrepender, para que naquele momento pudesse subir com os outros. Infelizmente é assim: pais vão embora, mães, filhos vão ficar. Filhos vão embora, filhas e pai e mãe também poderão ficar, disse Jesus. Um irá e o outro ficará. Mas se todos manterem essa integridade de santidade, de serenidade espiritual, irmãos, nós vamos alcançar a grande vitória. Vamos chegar lá nos céus, vamos ver o nosso irmão Aldo feliz, contente, vai dizer: olha, chegou meu filho, que bom que você guardou a integridade da santidade no espírito. Mas nem todos, irmãos, terão esta oportunidade de no final da vida poder se arrepender e ganhar a salvação. Nem todos terão, porque nem todos terão a morte que condize para este momento.
Por isso é que o irmão Aldo disse, por isso é que muitos apostólicos sofrem, estão acamados, porque ao longo da vida não souberam guardar a integridade, não se entregaram espiritualmente a Deus, a Jesus, e aí veio a falha, e aí teve que ir, a enfermidade está lá na cama, mas eu e a Santa Avó Rosa e Maria Santíssima nunca abandonamos, estamos ao lado dele, preparando o espírito, até que chega um momento que ele se arrepende, e aí eu e a avó leva. Foi isso que o irmão Aldo deixou claro. Certa vez uma família foi visitar o irmão Aldo numa festa, e a mãe muito doente, e aí falaram com o irmão Aldo, ajuda minha mãe, ela está sofrendo muito. E o que o irmão Aldo disse para eles? Sofrendo por causa de vocês, porque a avó mandou eu preparar ela já há muito tempo para levar, e eu já tenho muito tempo que luto para levar ela, mas vocês não deixam. Quando eu estou preparando para tirar o espírito dela, vocês pedem para ela ficar. Vocês só querem, esquecem que a Santa Avó Rosa também precisa de levar. E ela está sofrendo por causa disso. Mas desprendam dela, para ver se a avó não vai levar. E eles agradeceram o irmão Aldo, foram embora. Naquela mesma semana a avó veio e levou. O irmão Aldo falou para aquele jovem, que bom que você veio à igreja hoje. E ele disse, irmão Aldo, estou aqui em todas as reuniões. Aí o irmão Aldo disse, o teu corpo, porque o teu espírito está na avareza do mundo, no pecado, nas farras com seus amigos, nas festas. E às vezes você está aqui doido que o pastor termina logo a reunião para ir festejar. Mas hoje o teu espírito veio. E aí ele disse, irmão Aldo, agradeço por tudo. Ele vai vir comigo todas as vezes que vier. Então, prezados irmãos, é bom nós entender que a Santa Avó Rosa precisa de nós, mas nós também precisamos deles, para ter saúde, para vencer as lutas, dificuldades, porém os problemas surgem, mas com fé e humildade nós vamos vencendo, até a gloriosa oportunidade de Deus nos dá, quando todas as lutas deste corpo encerrar, o Espírito triunfantemente vai aos céus. E quando chegar lá, a Santa Avó Rosa vai dizer, filho meu, tu que foste fiel no pouco que eu te confiaste, agora entra-te no muito que meu Pai tem para lhes dar. Olha, irmãos, a Santa Avó Rosa, ela qualificou o pouco que ela nos pede. Ela não disse muito. E às vezes nós pedimos mais para ela do que aquilo que ela tem pedido para nós. Por isso que devemos estar em santidade, ter o primeiro amor para receber. Se não tiver, não vai receber. A não ser que Deus, por misericórdia, ainda guarda a humildade do vosso coração, ainda guarda o seu arrependimento de colocar em prática a vida. Aí Ele faz a graça e o milagre acontecer. Meus queridos irmãos e irmãs, sejam assim. Eu só quero o bem dos senhores e da senhora. Eu aconselho meus irmãos e minhas irmãs jovens, porém, que ainda deixe o coração se iludir pelas coisas deste mundo, pelas músicas profanas, pela desobediência. Muitas vezes reúne com os colegas da faculdade, da escola, pecam contra a vontade da Santa Avó e do irmão Aldo. Eu digo para os senhores, Jesus renegou o inimigo dizendo, quando disse, Senhor, tu não és o Filho de Deus, transforma-te a pedra em pão, não tenha fomes? E Jesus disse, na palavra do meu Pai está escrito que somente da sua palavra que edifica e vivifica o homem. Então me adorais, porque eu te darei todas as riquezas da terra, ele disse. Digno da minha adoração, meu Pai. Porque todas as coisas existentes nesta terra são supérfluas. Elas se apagarão e se acabarão num piscar de olho. Eterna é a sua glória que vive para todo sempre. Então, prezados irmãos e irmãs, não vamos deixar que o inimigo possa contaminar a nossa alma, o nosso espírito, e nem o nosso corpo, porque eles é a imagem e a semelhança de Deus, o nosso Criador. Guarda no vosso coração estas palavras, faz delas, pois, a inspiração divina de Deus. Sejam fiéis, sejam obedientes e consagrados em todo o vosso viver. E a Santa Avó Rosa, em modo muito, vos abençoará. Irmãos,
O inimigo das nossas almas, ele só nos mostra as boas coisas existentes na terra. Ele não mostra para nós, se nós vamos numa estrada, numa fazenda, que a onça vai nos comer. Porque se ele mostrar, eu não vou lá para a onça me comer, vou nada. Eu vou para outro lugar. Ele não mostra que a arapuca dele é feia. E ele também não mostra que lá no reino das trevas, ele tem um tacho de fogo ardente 7 vezes mais quente do que o fogo da terra, para jagar o espírito e ali poder sacrificá-lo. Ele não mostra que junto com ele tem legiões de espíritos maus e legiões de almas que pecaram e perderam a salvação, que sofrem dia e noite. Ele não nos mostra também, ele não nos mostra que as mãos deles é só para judiar. Ele não nos mostra. Porque se ele mostrar, ele não vai ganhar nenhuma alma para o reino dele. As Escrituras Sagradas nos mostram, dizendo, e está no Evangelho do Reino dos Céus, que a Santa Rosa e Modo tem o poder de nos mostrar, mas não nos mostra, porque o reino de Deus, a pessoa tem que entrar por mérito, por lutar para chegar lá. Mas se mostrasse no meio que nós vivemos nesta terra, quantas legiões de espíritos imundos e maldosos que vivem no meio da humanidade na terra, fazendo tantas travessuras, por isso que existe tanta maldade aí, no meio deste mundo. Ele não mostra porque muitos vão realmente buscar a igreja por medo. Não por amor, mas por medo. Também ele não nos mostra a beleza do reino dos céus, a grandeza que Deus tem para nos dar quando findar a vida do corpo, porque muitos vão atentar a sua vida para chegar lá e vai perder a salvação. É maravilhoso o reino de Deus, mas também é honroso o reino das trevas. E Deus mandou ele fazer o seu reino na terra. Mandou fazer o teu reino na terra. Então eu digo para você, jovem, mocinha, o mundo já és do maligno e não traz nada de bom. Porque se o mundo trouxesse alguma coisa de bom, eu não estaria de volta a esta igreja há 17 anos. Lá eu vivia uma vida de regalia, os prazeres da carne, a alegria que seria momentânea, passageira. Mas a Santa Rosa e Mauro teve compaixão e misericórdia, porque eles sabiam que tinha um futuro pleno na minha vida, e eu iria ajudar ele e a Santa Rosa a salvar muitas almas para o reino de Deus. Então ele impediu que o inimigo ceifasse a minha vida e que eu voltasse um dia a reinar no teu reino glorioso. Lembra-se disso, ele está do seu lado em todo instante da vida, ele só quer o seu bem, enquanto o inimigo só quer destruir. Os irmãos vejam, são poucos apostólicos que estão fora aí da igreja, que ainda têm uma vida bem sucedida. Os irmãos sabem disso, muitos quando saem da igreja já começam a perder tudo, porque o inimigo quer assolar, ele disse para Jesus, o que você vai fazer com essas criaturas que você escraviza? Ele disse, eu só quero escravizar, eu só quero, e depois de tudo, eu vou matá-los. E Jesus disse, então me dê eles. E ele disse, se você for ao sacrifício da cruz. E Jesus foi. E provou a ele que ele é bondoso, é misericordioso, ele quer salvar. Mas também ele só pode salvar a Santa Vó e Modo aqueles que querem. Nenhum dos seus filhos, nenhum da senhora vai entrar nos céus de mão puxada, vai sentar lá no banco, não. Todos que aqui estão por livre e espontânea vontade, porque quer o céu chegar. Seja fiel, obediente e consagrado, porque Jesus disse, aprendei-vos de mim que sou manso e humilde de coração, terá descanso para vossas almas, porque o meu fardo é leve e o meu jugo é suave. Sede fiel até o fim, eu te darei a coroa da vida. Amém. Prezados irmãos e irmãs, para encerrar nossa santa reunião, nós iremos ouvir uma mensagem do nosso coral Consolo, de número 343, irmão Aldo, nosso companheiro. Em todos os caminhos
nos estende a sua mão e com luz gloriosa nos dá divina proteção. Companheiro meu, companheiro Prezados irmãos e irmãs, eu convido todos que estão assentados, por gentileza, se colocar em pé. Agradeço imensamente, em primeiro lugar, ao Reino dos Céus, a Santa Vó Rosa e o Santo Irmão Aldo, por ter me dado de presente este momento tão maravilhoso em minha vida, de estar com os senhores e senhoras neste final de semana e mais uma reunião de oração quarta-feira, de louvor, adoração e glorificação ao Espírito Santo do Pai e ao nosso Santo Consolador, ao nosso Santo Irmão Aldo. Agradeço pela presença, pelo louvor e adoração a cada uma das irmãs, a cada um dos irmãos deste coral, aos nossos irmãos e irmãs que compõem a música. Também agradeço nossa irmã regente pelo carinho, pelo ato de sinceridade, pelo amor que pôde me receber quando cheguei nesta congregação. Agradeço nosso irmão pelo amor de ir na rodoviária buscar o pastor, sendo que a igreja era tão perto.
Então, meus amados irmãos e irmãs, creiam assim, continue assim. Desde as mocinhas, adolescentes, aos mais jovens, às irmãs apostólicas, sejam fiel a essa doutrina e essa disciplina de Jesus. Os pais e as mães não deixam a desejar os seus filhos e suas filhas. Mostrem para eles. Porque, sendo assim, a Santa Avó Rosa vai ajudar muito mais. Vai ser realmente uma futura família, a continuação desta igreja na terra. Porque Deus nos criou, a raça humana, para construir uma família e povoar povos dele, Deus, no meio da humanidade. Ele não nos criou para corromper no pecado e perder o rumo da cidade santa, a nova e eterna Jerusalém, que ele criou e nos enviou o Consolador. Digo, senhores, sejam muito respeitosos, muito amorosos uns aos outros, seja respeitosa a sua regente, o seu colega de ministério, a regente seja respeitosa aos seus auxiliares, aos irmãos e irmãs do coral, da música, porque ambos juntos compôs um conjunto de louvor e adoração a Deus, a Jesus, a Santa Avó Rosa e o Santo Irmão Alto, e ao Espírito Santo do Pai. Aos meus irmãos obreiros de diaconisa, meus companheiros de ministério, obrigado pela sua presença, pelo trabalho. Nosso irmão que transmite, regula os microfones, faz a gravação para depois transmitir através da rede YouTube. Obrigado pelo trabalho, que a Santa Avó Irmã abençoe. Ao Senhor, meu irmão, a senhora, minha irmã, membro desta igreja, as criancinhas, obrigado pela tua presença, pelo teu silêncio. Digo-lhes que a Santa Avó Irmoaldo está muito feliz e contente com os senhores. Estou surpreendido em uma reunião de 10 horas da manhã, horário de almoço, os irmãos e as irmãs vieram na frequência máxima de ontem e ainda alguns irmãos que não pôde vir esteve presente. A Santa Avó Irmoaldo agradece pelo seu primeiro amor, pela sua dedicação. E digo-lhes os senhores e as senhoras que estão de parabéns. Até parece que os irmãos aqui não têm o tal do celular. Porque em muitos lugares o horário da reunião é incomodável para alguns. E os senhores vieram realmente na presença de Deus buscar o alimento espiritual. Que a Santa Avó Rosa, irmão, abençoe a todos, sejam felizes no vosso viver. Portanto, meus queridos irmãos e irmãs, ficam as minhas últimas recomendações à igreja. Nunca se deixe levar pelas lutas desta vida ou pelas lutas de cada dia, pelas fraquezas espirituais e nem pelas ilusões deste mundo. Nunca se esmoreça por nada, segue as palavras do nosso Santo Irmão Aldo, seus ensinamentos preciosos e conselhos da nossa Santa Avó Rosa, que sempre nos dizia assim: meus filhos e minhas filhas, aconteça o que acontecer em sua vida, mas nunca deixe este santo caminho por nada deste mundo. Irmãos e irmãs apostólicos, vamos nos dar as mãos ao nosso Santo Irmão Aldo e ajudar a ele a divulgar o nome deste Consolador ao mundo sofredor, unidos em um só amor e muita dedicação em nossos corações, sempre obedecendo os seus sábios conselhos e a santa disciplina desta igreja apostólica, pois nós todos precisamos do nosso Irmão Aldo e deste santo Consolador, pois nosso Irmão Aldo é a nossa vida, é a nossa paz, é a nossa felicidade, é a nossa garantia de um dia vivermos eternamente no reino de nosso eterno Pai, Senhor Deus, e com Jesus nosso Senhor, junto à nossa Santa Mãe Maria Santíssima e a nossa Santa Avó Rosa, o Consolador, para toda a eternidade. Amém. Oremos. Glorioso e amantíssimo soberano Deus, eterno Pai Celestial, aqui nós estamos finalizando mais uma santa reunião, na presença dos teus santos gloriosos. Agradecemos a Ti, Jesus bendito, pela Tua segunda vinda e na formação do Consolador, a Santa Avó Rosa. Agradecemos a Ti, Vó Rosa bendita, por ter nos dado o Santo Irmão Aldo. Mesmo diante de tantas lutas, calúnias e ambos sacrifício,
a senhora e o santo irmão Aldo não negou a Jesus o primeiro amor. Deram as suas vidas em sacrifício por nós, os teus filhos na terra, e hoje estão reinando na glória de Deus e mais presente na vida da tua igreja. Pedimos a ti, querida avó, santo irmão Aldo, que conceda aos pedidos de orações desses teus filhos a paz, a saúde, a felicidade, que eles possam estar bem uns com os outros, buscando realmente a paz perene na vossa vida, sendo obedientes, consagrados, e todos os males, todas as enfermidades, as lutas, as dificuldades serão refugiadas pelo teu poder, pelo poder do irmão Aldo que receberam de Jesus, até sobre a morte. Aqueles que crerem viverão para Deus o nosso Pai. E agora, querido profeta de Deus, Santa Avó Rosa Bendita, teus filhos rogam pelo teu nome, clamam a Senhora, e verbalmente falando, outros que aqui não estão presentes, eu rogo por eles, que a Senhora e o santo irmão Aldo eleve a paz, a saúde e a felicidade à vida deles, que eles possam assim novamente, querida avó, se estão afastados ou enfraquecidos na fé, ou com o primeiro amor realmente fraco, que a Senhora renova este amor a esses corações, dê a eles uma oportunidade de voltar novamente a servir a ti, Jesus bendito, a servir a Virgem Maria Santíssima, a Senhora e o irmão Aldo nesta tua igreja. E agora, avó bendita, eu clamo a Senhora pelas criancinhas, pelos demais idosos, pela toda a sua igreja, que necessitam da graça e da unção preciosa, teus filhos, as tuas filhas de mais idade, às vezes eles sofrem ao peso da idade, às vezes a saúde não vai muito bem, mas confia na Senhora, confia no irmão Aldo, e a Senhora e o irmão Aldo vai fazendo a graça e a bênção prevalecer nas vossas vidas. E agora, avó, eu clamo por esta mocidade, essas meninas, jovens, adolescentes, que muito amam a Senhora e o santo irmão Aldo, ajude elas a guardar esses ensinamentos nos vossos corações, ajude eles a entender que eles são o futuro primitivo desta igreja na terra. Um dia nós, que somos os pais, vamos embora viver com a Senhora no reino de Deus, mas eles vão continuarem na integridade, honrando os seus ensinamentos perfeitos, dando origem a esta família apostólica que veio na terra ser criada por Jesus, através da sua segunda vinda, e aqui comandados pelo santo irmão Aldo, para um dia chegar à eterna morada santa, a nova Jerusalém, avistada por Jesus e mostrada a Santa Avó e irmão Aldo, deu a eles poder para nos guardar, livrar de todos os perigos da maldade do mundo. E agora, querida avó bendita, os teus filhos irão para os vossos lares, santo irmão Aldo, eles terão mais trabalho para exercer na tua igreja, mais preparativo, que a Senhora abençoe, que o irmão Aldo esteja na guarda e no amparo deles, e aqueles que irão embora para os seus lares, para a sua cidade circunvizinha, onde moram e residem, envia santos e anjos da glória de Deus, e esses santos preciosos irão nos guardar, nos livrar dos perigos da maldade do mundo, do poder opressor do tentador, dos acidentes, dos desastres, e se assim eles viverem em santidade e consagração, terão a companhia da Senhora de Maria Santíssima, sempre presente nos vossos lares, a bênção e a proteção do santo irmão Aldo. Oh, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, creiam assim na graça provedora do Senhor Jesus, que a Santa Avó Rosa e irmão Aldo, juntamente com esses santos poderosos de Deus, legiões de santos e anjos da glória celestial, até mesmo arcanjos e querubins e serafins do exército celestial, santos profetas de Deus, discípulos de Jesus, está nos abençoando, e em comunhão com todos esses santos, a bênção que a Santa Avó Rosa e que o santo irmão Aldo nos concede, em comunhão com a Trindade excelsa, que é Pai, Filho e Espírito Santo, hoje e sempre. Amém. A paz do Senhor a todos, que a Santa Avó Rosa e irmão Aldo abençoe.